Pessoal, teve uma vez, aconteceu uma coisa na minha vida, né? Eu peguei todos os meus cartões, juntei com os cartões da minha esposa, a gente sentou, né, pegamos uma tesoura e começamos a cortar um a um. E eu estava afundado em dívidas, assim como a maioria da população brasileira. Mas foi ali que a minha vida financeira começou a virar o jogo. E eu não fiz isso por motivação barata, nem por desafio na internet. Eu fiz porque eu tinha perdido totalmente o controle financeiro. Então, para controlar e tentar achar ali uma solução, eu procurei planilhas pela internet, apps que pudessem me ajudar, mas assim, todos eles muito complicados, né, para quem está naquela primeira situação ali, querendo resolver, às vezes de uma forma até mais rápida, tentando encontrar uma solução mais rápida. Aquele ali era o meu momento. Então, como eu não achei nada que me desse esse olhar da minha vida financeira, eu resolvi criar uma planilha muito simples, bem prática, bem direta, mostrando o que eu estava ganhando, com o que eu estava gastando. E assim, eu fui bem sincero, eu coloquei tudo, literalmente tudo detalhado nessa planilha para que ela pudesse me mostrar. Então eu vou estar disponibilizando essa planilha aí para vocês, mas nesse vídeo eu vou explicar como que a gente faz o preenchimento, tá bom? Então vamos pegar ali ponto a ponto para que vocês possam entender. E se você estiver passando pela mesma situação, ou se você estiver só querendo controlar, né, a sua vida financeira, é interessante que você baixe essa planilha, coloca ali que ela vai te dar uma realidade ela vai te dar a sua realidade. E uma frase, pessoal, naquela época que fez todo sentido para mim, para virar a chavinha. Ou você controla o dinheiro, ou o dinheiro controla você. Sem mais delongas, pessoal, vamos aqui então explicar a planilha. Aqui de forma bem simples, eu simplesmente criei aqui a coluna, né, a coluna A, onde eu coloquei todos os meus gastos. Então, essa parte toda aqui é onde você vai colocar tudo o que você tem de gasto, literalmente tudo, não esconda nada. Vem aqui e coloca. Se você tem aluguel, vem aqui e coloca aluguel, água, luz, escolar, os seus cartões. Se você tem o seu cartão, por exemplo, você se chama João, e a sua esposa tem o mesmo cartão aqui do Inter, coloca aqui Maria. Nubank, a mesma coisa. Se não for esses cartões, troca os nomes, coloca outros. Vai detalhando aqui de forma bem simples quais são os seus gastos, beleza? Então eu vou até preencher aqui de forma bem didática. Vamos supor que você tem ali a sua fatura de R$ 300, né, do João. E a Maria vai vir com a fatura de R$ 200. Se você fez compras parceladas, vamos supor que foi em 10 vezes, é só você arrastar aqui, ó. Você vem aqui, ó, deu um maisinho, tá vendo? Ó? Arrasta aqui, ó, em 10 vezes. Quando você entra no seu banco, você consegue olhar lá as parcelas do mês. Isso para quem faz compras parceladas, beleza? Então você pode vir aqui, ó, vamos supor que a da Maria aqui deu 200, aqui deu 100, aí ela dividiu em 4 vezes aqui a compra. Aqui deu uma compra de 100, depois ela fez mais uma compra de R$ 400 e dividiu em 4 vezes. E assim vai. Vamos supor que aqui é 50 e 30, só para não ficar, né, ruim a conta aqui. Mas eu vou preenchendo assim, ó, aí justamente mostrar, né, aonde que está a situação. Então assim, só para não ficar sem um preenchimento, eu vou colocar aqui 100 em todos, só para vocês entenderem, tá? E aí eu vou passar para o próximo. Essa parte dos cartões aqui, vocês veem e preenchem dessa forma. Agora, quando a gente está falando em um custo fixo, isso daqui é um custo variável, certo? O cartão ele não necessariamente vai ser esse valor pelo mês todo, né? Você vai, às vezes, precisar comprar alguma coisa e tudo mais. A ideia é que você esteja sempre atualizando toda vez que você fizer alguma compra. Mas quando a gente falar de custo fixo, por exemplo, aluguel.
Vamos supor que o seu aluguel aí é na casa de R$ 650. O aluguel, ele não é um preço fixo? Sim. Ele vai ter uma variação mais para frente? Vai, mas você não precisa entrar nesse detalhe. Como ele se trata de uma conta fixa, você pode simplesmente arrastá-lo até o final. E eu deixei essa planilha aqui até 2030 para que você possa se organizar de uma forma onde você veja como que fica o seu futuro. Então, eu vou voltar aqui, ó, água. Vou colocar aqui que a água a gente gasta uns R$ 40, luz, uns R$ 150. Tudo isso daqui, ó, é fixo. É só você arrastar até o final, tá bom? Então, tudo que for fixo, você vai pegar e vai colocar aqui e vai simplesmente arrastar. Ah, o escolar, eu pago o escolar aí que eu acho que é R$ 150 também. Aí beleza, ele é fixo, mas quando chega em janeiro, ele aumenta para 180. Tudo bem se você quiser vir aqui e colocar, entendeu? É só você mudar aqui e continuar. Ah, lá em janeiro de 2028 ele vai mudar para 200. Eu não faço isso. Eu deixo para mudar quando está próximo. E o resto, pessoal, vocês veem, como é conta fixa, eu deixei nessa parte mais escura aqui, justamente para eu saber que é uma conta fixa. Tem coisas aqui que são diversos, ele não necessariamente ele deveria estar nessa cor, mas eu deixei aqui porque para mim foi mais fácil. Mas não leve em consideração o que eu coloquei. Coloque a sua realidade, os seus problemas, entendeu? Vai colocando aí. Só para a gente ter uma formatação mais clara, quando eu não tenho nada, eu pego e não ponho nada, fica zero, tá? Ah, eu não tive esse mês de internet, né? Meio difícil isso. Eu não tive esse mês plano de saúde. Pronto, vou fazendo assim. E aqui, ó, ele me dá o somatório das minhas despesas no mês. Então, por que fica simples quando a gente coloca isso aqui? Porque eu sei quanto que eu vou ter de gastos agora, no mês de janeiro, eu já tenho uma previsão de gastos para fevereiro, para março, para abril, para maio, para junho. E tem uma coisa aqui que eu gosto de colocar. Por exemplo, então a compra da casa, apesar de não ser um valor fixo, ele se trata de uma coisa que é recorrente. O que eu fiz para eu ter noção? Eu abri o extrato dos meus cartões e busquei ali pelo menos os 3 meses e fui olhando o que era a compra da casa. Quando eu falo compra da casa, é a compra do mês que você faz, sacolão, pão, né, que você compra aí lá na padaria todo dia. Então, isso me deu um valor que eu poderia mensurar. Então, vamos supor que você faz isso daí e você descobre ali que, juntando tudo, você gastaria R$ 1.200. Vai ter mês que às vezes você vai gastar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Joga uma média. Sabe por quê? Você vai conseguir visualizar essa despesa aqui, ó. Entendeu? Essa que é a ideia. E se você sabe que isso daí acontece até o mês de outubro, né, novembro, é normalmente onde a gente tem ali um certo controle. Dezembro, eu costumo colocar esse valor mais uns 50%. Então, eu sempre jogo isso daqui com uns 50% a mais. Por quê? A gente acaba extrapolando. Se você quiser ser mais pessimista ainda, dobra o valor, pega isso daqui e dobra o valor. Entendeu? Pode vir aqui e colocar na mão mesmo, não precisa ter essa não. Por quê? Dezembro e janeiro costumam ser os meses mais pesados. E você vai perceber que esses gastos eles são sempre empurrados para frente, principalmente quando você usa o cartão. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Então, aqui a gente tem uma noção das nossas despesas. Seja realista, seja claro e seja objetivo. Se você colocar tudo que você tem aqui de gastos, ele vai aparecer aqui para você. Então, você vai ter a sua realidade aqui do seu mês de janeiro, a previsão de gastos para o mês de fevereiro, a previsão de gastos de março, abril, maio, junho, e assim por diante. Passamos de janeiro para fevereiro, e o cartão do Santander veio R$ 150. Então você já vai lá e ajeita. Normalmente contas fixas, elas não variam muito. A água, pode acontecer de você ter gastado menos, aqui gastou 38. Aqui no mês de março, quando você chegar em março,
Ah, a conta veio agora para pagar R$ 70. Você vai e muda, tá bom? De acordo com a situação. Acho que aqui ficou bem claro. E aí, aqui embaixo, onde está escrito recebimentos, você vai colocar tudo o que você gera de renda para você. Então vamos lá. Vamos supor que você é uma pessoa que trabalha aí e ganha um salário de R$ 2.500. E aí você tem um carrinho, lá nos seus final de semana, você vai trabalhando, e você tira uma renda aí mais de R$ 1.500. É uma renda extra. Olha, aqui já ficou diferente, tá vendo? Ele já te mostra aqui a sua receita e qual que está sendo o resultado. Então, o mês que você tiver tendo, né, um faturamento, você consegue vir aqui e fazer a modificação. O seu salário, normalmente ele não muda, certo? Se você é um CLT, você vai vir, você vai vir aqui até mais ou menos o mês de outubro no mesmo valor, normalmente não muda. Mas aqui em novembro e dezembro, aí você recebe lá as parcelas de 13º. Vamos supor, né, que isso aqui dá, só pegar aqui, mais 1.250. Eu acho que é isso, né? Eu não lembro muito bem. Mas vamos supor que você vai receber o seu salário mais uma parcela do seu 13º. Tá aqui. Você vem aqui e coloca. Em dezembro, a mesma coisa. Isso daqui é uma previsão. Se o valor alterar para cima ou para baixo, você vem aqui e vai mudando. A ideia é que você tenha uma condição de você visualizar não só o seu presente, como o futuro. O que, que acontece? Quem roda aí no Uber vai ter aí alguns valores, né, que vão variar conforme os meses. Mas quando chega em dezembro, isso daqui muda. E aqui, gente, eu coloquei uma coisa que eu precisei muito naquele início, né, que foi pegar um empréstimo para poder controlar as minhas dívidas. Se você precisou de um empréstimo, você vem aqui e coloca ele, porque ele entra como receita. Então, vamos supor que você pegou ali R$ 2.000 para você controlar suas dívidas, beleza? Vamos supor que você estava sem aqui o emprego e aí por algum motivo você precisou. Só que você tem que pagar esse empréstimo, entendeu? Então, quando você for pagar esse empréstimo, provavelmente você vai pagar ele parcelado. Então, eu deixei ele aqui também como empréstimo para que você possa vir aqui e colocar. Vamos supor que deu 10 parcelas sem juros de R$ 200. A gente sabe que isso não existe. Quando ele entra para o seu caixa, ele é uma receita. Quando você vai pagando as suas parcelas, ele entra como despesa, tá bom? Então aqui, pessoal, a gente já consegue ter uma realidade. Eu deixei justamente em amarelo para que vocês possam ver qual que é a sua despesa e aqui em azul qual que é a sua receita. A sua receita vem daqui, ó. A gente pode até mudar isso aqui, ó. É justamente quanto que você está lucrando aí ao longo do seu mês. Se você tiver com a sua esposa e quiser colocar ela aqui, ó, você pode vir aqui e colocar emprego do João, né? Vou colocar aqui João e o emprego da Maria. Aí você vai e coloca o nome seu e da sua esposa. Quando a gente está casado, pessoal, a gente é um time. Então o time joga junto, ganha junto, perde junto. Então, até a parte de valores, a gente, pelo menos aqui em casa, a gente sempre trabalha junto. Então, vamos supor que a sua esposa está aí trabalhando, está ganhando salário mínimo, acho que é 1.500 e pouco, 1.540, né? Aí vamos supor que ela recebe um vale refeição. Por que é interessante você vir colocar, às vezes, o vale refeição aqui? Porque se entrou R$ 600 aqui, você não gastou aqui na compra da casa esses R$ 600? Então, ele entra na sua parte de recebimentos. Tudo o que você recebe, você coloca. Tudo o que você gasta, você coloca. Se você não esconder nada, você vai ter um número real. E quando você for olhar na sua conta bancária, esses números aqui, né, que é justamente o acumulado, e aí eu vou explicar isso daqui, o acumulado, ele é o que você vai estar sempre vendo no seu saldo aí. Então vamos supor que no mês de janeiro, né, teve as contas mais pesadas, precisou pegar um empréstimo e tudo mais, só que mesmo assim, sobrou R$ 459. Quando você for para o mês de fevereiro, tiver todos os seus gastos, você vai ter esse resultado aqui, ó, 2.951. Tá vendo que aqui sobrou 459,70 e aqui é o mesmo? É porque não tem nada antes.
Só que aqui o número já é diferente, porque ele somou 459,70 mais 2.951,70, que deu 3.411,40. Foi um resultado de 48%, ou seja, um resultado muito bom para quem, né, tá conseguindo aí colocar mais valores. Ah, André, e se for o contrário? E se eu não tiver tudo isso daqui? E se minha vida for mais dívida do que, do que recebimentos? Aí cabe as análises. A minha planilha no início era assim, viu, gente? Era toda vermelha. Eu não tinha os resultados que eu tinha aqui, não. Mas aí você começa a olhar. Ó. Vamos supor aqui, ó. Se você não teve um resultado interessante, vamos imaginar que aqui tem, né, uma pessoa está trabalhando e tudo mais, e aqui o acumulado foi de menos 540. A ideia é que você não pegue empréstimo ou parcele o cartão e tudo mais. Mas, né, para resolver o problema, às vezes você vai ter que tomar algumas decisões. E é aí que você faz essa análise aqui, ó. No próximo mês, a bola de neve ela vai só aumentando. Então, talvez alguém tem que ter um emprego, né? Alguém a mais na casa tem que conseguir um emprego, ou algum bico, ou alguma renda extra, ou pegar um empréstimo. Então, nesse caso aqui, vamos pegar esse empréstimo de 540 e 30 para a gente zerar. Tá vendo? Aqui, o mês de fevereiro diminuiu. Mas vamos lá, né? Vamos supor que conseguiu pegar um carro, né? Vai rodar no Uber, vou fazer isso daqui porque é o que eu faço, viu, gente? Para resolver os problemas de casa. E aí você conseguiu lá fazer R$ 1.000, não precisou pagar um empréstimo. Ah, tá, vamos tirar aqui, gente, porque se o empréstimo é de 540, quando a gente pega empréstimo, normalmente você paga quase 2 ou 3 empréstimos. Mas aqui você vai vendo. Então, se você já está prevendo que existe um problema, você já consegue se antecipar. Você está aqui em janeiro e você está vendo que o resto do ano não vai ser legal. Então você já começa a se preparar, vendo a sua situação, entendeu? E eu até deixei um gráfico aqui, mas não leva ele muito em consideração. O que interessa mesmo, pessoal, para vocês controlarem é isso daqui, entendeu? Põe os números, todos direitinho, não seja omisso em nada. E aqui, ó, eu sigo uma regrinha que eu gosto muito. 50% deveria ser os gastos que a gente tem. Isso é o ideal. 20% é o que a gente normalmente coloca aí para poder viajar, fazer um curso, né, fazer alguma coisa. Só que no início é muito difícil. Normalmente você está com 100% de gastos. E aí isso daqui é o ideal que você tem que alcançar no seu futuro. Então vamos supor aí que a pessoa, né, tem um emprego, ganha 2.500, conseguiu aí um emprego também de 1.540. A renda dos dois, vou arrumar aqui, isso aqui já vai arrumado para vocês. A renda dos dois, somadas, deveriam gastar no mínimo, no máximo, né? R$ 2.020. Se tiver pagando curso, né, alguma coisa, ou fazendo uma viagem, que ele entre aqui até 70% em cima do seu salário. E os outros 30%, vocês deveriam usar para poder investir. Mas o ideal é que vocês não vivam com 100% dos seus gastos. André, a minha realidade não é essa, não tem como eu fazer isso agora. Tudo bem, mas trabalhe para que você alcance isso daqui. E aí você pode inverter aqui, ó. Minha situação, atualmente eu consigo fazer isso. Faça isso. Guarde, nem que seja 20%. O que a gente sempre pede, pessoal, é que o mínimo, que você tire pelo menos 10% de tudo que você ganha, somados, tá? E que esse valor ele seja colocado em algum lugar que continue rendendo e que comece a trabalhar para você. E aí tem uma outra coisinha que eu deixei aqui, caso vocês queiram, tá? É um faturado, uma previsão de faturamento. Aqui está mais ou menos R$ 37.000, que é o que a gente colocou aqui, tá vendo? R$ 37.000. Então, vamos supor que eu tenho uma previsão aqui de ganhar R$ 40.000 no ano. E eu acho que eu vou gastar aí uns R$ 30.000 com tudo. Aqui ele já soma tudo que você está ganhando e tudo que você está tendo de despesa.
Então, se o seu resultado final, que é aqui no mês de dezembro, é chegar com R$10.000, aqui você também já consegue ver se você está próximo de alcançar isso ou não, tá bom? Essa que é a ideia. Você gastar menos para poder alcançar os objetivos. Eu coloquei isso daqui depois, vocês podem fazer se sentirem à vontade. Se não, esquece isso daqui e foca nessa outra parte. E aí, pessoal, uma última coisa que eu deixei aqui para mim. Em dezembro, eu gosto de ver quanto que eu vou fechar o mês. Então, todos que estão em dezembro aqui, ó, vão estar verdinhos. Aqui não está porque está terminando com um valor negativo. Mas se a gente viesse aqui colocar, vou colocar aqui R$12.000, só para poder tirar aqui, ó, tá vendo? Ficou verdinho. Por quê? Ele é o que mostra como que a gente vai encerrar o ano. Então é um desafio, pessoal, para a gente justamente sair da berlinda, sair dos problemas. Então, pessoal, essa daqui vai ser a planilha, beleza? Eu vou deixar disponível aí para vocês. Tá baixando de graça, não tem que ficar se preocupando em pagar nada disso daqui, porque a ideia é que a gente comece a caminhar juntos para poder sair das dívidas e começar a investir. Eu queria ter tirado uma foto da pilha de cartões que eu tinha e como que ficou depois que a gente cortou. A gente literalmente picou todos eles. Naquela época eu decidi ficar só com 4 cartões, mas 2 deles já estavam definidos sair fora da nossa lista. Então eu decidi ficar com um cartão para mim, outro cartão eu deixaria com a minha esposa em caso de emergência. O nosso cartão seria, eu tinha escolhido um único cartão principal por conta das bonificações. Naquela época eu já estudava milhas, né, cashback, então tudo isso eu também pretendo estar ensinando aqui no canal para que vocês possam estar lucrando com isso também. E é isso, pessoal, foi assim que eu consegui organizar minha vida financeira. Não precisa ser nada complicado, tem que ser simples mesmo, você não precisa ficar mirabolando nada. Seja sincero nos números, coloque todos eles de forma bem detalhada. Se você é casado, chame a sua esposa para também estar compartilhando todos esses dados. E isso é essencial para que vocês saiam da zona onde vocês estão, para poder começar a alavancar. E a ideia é que a gente consiga identificar, né, onde que está o maior problema, resolver esse problema e aí, começando a ter uma sobra de dinheiro, fazer a nossa reserva de emergência, começar alguns investimentos, aproveitando aí os momentos da bolsa. E então, se você tiver, mesmo ganhando pouco, um controle, eu diria, ferrenho, né, em cima do seu dinheiro, você consegue começar a sair dessa situação, beleza? Então contem comigo, tamo junto aí, até a próxima.